Olá, meus amiguinhos do quinto ano do Colégio Estrela da Manhã. Tudo bem? Aproveitaram o feriado? Colocaram a matéria em dias? Fizeram as atividades? Maravilha! Se você fez tudo isso, você está de parabéns, certo? Bem, hoje nós iniciaremos aí com um capítulo novo, tá certo? Essa semana nós teremos aí 3 aulas, né? E somente retornaremos na semana que vem, tá certo? Então aproveita. Vocês vão ter esse vídeo agora, onde eu vou tentar falar um pouco da história, tá? Do nosso sistema de numeração e entraremos aí com um slide para vocês. Depois vocês vão ter aí mais 2 vídeos, tá? Inclusive um muito bacana com o professor amigão nosso aí, que é o Marcos Zaba, e ele vai tentar tirar suas dúvidas em cima do que eu falo aqui. Só que ele vai trabalhar com um número maior, grande, tá? E vai fazer a divisão em classes e ordens. É isso que eu quero tentar explicar para vocês. Então, assim, nosso sistema de numeração é bastante antigo, tá certo? Eu posso dizer que ele surgiu na Ásia há mais ou menos o que 1000 anos. Ele surgiu numa região próxima ao rio Indo, localizada ali pelo Paquistão, atualmente Paquistão, né? E nessa região foi onde se desenvolveu a civilização indiana, beleza? Então, inicialmente, esses indianos, que também eram chamados de hindus, vocês vão ver isso aí no livrinho de vocês, nesse capítulo 2, eles criaram novos símbolos. Daqui a pouquinho você vai ver essa transformação, né? Essa simbologia que eles utilizavam, e é a transformação que ocorreu durante os anos, tá certo? Então, assim, eles criaram, no caso aí, 9 símbolos. E esse nós já conhecemos, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Agora, essa grafia é que eu não vou poder falar para vocês agora. No decorrer da aula, no decorrer do slide, você vai descobrir o desenrolar dessa grafia, que não é muito legal não no início, depois é que ele vai aprimorando, tá bom? Então, muitos anos se passaram aí, até que fosse o que? Desenvolvido aí essa numeração decimal, né? Com a introdução principalmente do que nós já vimos em aulas anteriores, do valor posicional e um número bem interessante, que nós não falamos ainda, né? A introdução do zero. Ó, valor posicional, que nós vimos lá em sistema de numeração romano, e a introdução do zero, tá certo? No nosso sistema atual. Então, o grande mérito, digo eu, dos hindus foi reunir essas diferentes características aí em um mesmo sistema o quê? Numérico. No caso, sistema arábico, não é? O que é que eu posso falar mais para vocês? O princípio do valor posicional, que é uma característica. O zero dos babilônios, com certeza que é uma coisa nova. E a base decimal que eu estou falando aqui é aquela que se desenvolveu com os egípcios também, e eu posso acrescentar aqui com os chineses, tá beleza? Apesar de a gente não ter visto nada sobre os chineses, mas os babilônios com certeza vocês já viram, né? E os egípcios que vimos em aulas passadas. Então os indianos, eles desenvolveram os símbolos e as regras, símbolos e regras. Mas quem foi que colocou essa, vamos dizer assim, essa numeração indo-arábica para frente? Hã? Se você falou aí, os árabes foram eles que aperfeiçoaram, parabéns. Foram eles que aperfeiçoaram, e eles também, eu quero que você entenda isso, foram eles que divulgaram, né? No caso, os árabes foram eles que divulgaram, no caso aí, esse sistema pelo mundo, certo? Então, em razão disso, você tem hoje nosso sistema aí, esse que utilizamos atualmente, ele é conhecido como Indo-Arábico, tá beleza? Muhammad, vocês vão ver um nome bem estranho aí no livro de vocês, que é o Khwarazmi, né? Eu sempre pronuncio dessa maneira, se você quiser pronunciar diferente, tudo bem, não tem problema. Esse cara foi um famoso matemático, esse professor foi um famoso matemático, ele foi astrônomo e foi um geógrafo. Ele era de origem árabe, tá? Foi um dos principais responsáveis, vamos dizer assim, pela divulgação do sistema, vamos dizer assim, indo-arábico, tá certo? Essa divulgação, ela ocorreu o que? Dentro da Europa. Olha só a expansão, né? Lá
da região da Arábia, né? Lá do Paquistão, por toda a Europa, tá certo? Então, ele escreveu livros, tá? Mostrando como é que funcionava esse sistema, tá? E também desenvolveu práticas, né? Para que pudesse ser utilizado até os dias atuais, tá certo? Ele foi um grande matemático, ele nasceu em torno de 800 antes de Cristo, tá? E ele morreu também por volta de 850 antes de Cristo, tá certo? Viveu em torno de 780 a 850 a.C. Ele viveu em torno de 60 a 70 anos. Morreu novinho ainda, tá certo? Bem, o que a gente vai começar agora aí? Vamos partir para a primeira parte, tá? Desse slide. Preste atenção, devagar, com calma. Sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza, né? Inclusive aí o zero, né? Se você tem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Professor, e o 10? Se ele utiliza 10 algarismos, como é que fica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10? É? É? Aí você acrescenta o zero. Não é o 10, é o zero. Então fica 0 até o 9, você tem 10 algarismos, tá certo? Lembrando que existe uma diferença entre numeral, tá, e algarismo. Tá entendido? Numeral, eu falei em aulas passadas, que representa a quantidade. E o número, né, ou melhor, e o algarismo é ele individualmente. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Agora, quando ele começa aí a representar a quantidade, aí você já tem o numeral, tá? Formados pelos algarismos, já falei para vocês, é um sistema posicional. Se você tem o 1 e o 2, você tem 12. Se você tem o 2 e 1, você tem 21. Então a gente vai ver que realmente o valor posicional, ele pode acrescentar valor ou diminuir, né, esse valor. Você tem 12 e você tem 21, você inverteu a posição desses números. Então 12 é menor que 21, 21 é maior do que 12. Então você está vendo que o valor posicional é fundamental aí. Então, é o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema indo-arábico. Já falei para vocês isso aí, não é? Deixa eu ver o outro aqui, eu tenho que tocar na telinha. Pronto, tá aí. É o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi concebido pelos hindus, e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema numérico indo-arábico. Eu falei para vocês na questão da simbologia e a mudança que esses símbolos, né, eles acarretaram no decorrer dos anos, né, no decorrer do tempo. Então tá aí, ó, o início. Olha como é que era o 1 aí, né? Há 300 anos de Cristo, né? Aí você vê até a nossa evolução, o 1 lá embaixo, né? Na última horizontal você vê a numeração que nós utilizamos, do 1 ao 0. Então você tem 10 algarismos aí. Só para você ter uma ideia, como era bem diferente, né? Dessa simbologia que nós utilizamos hoje, tá bom? Vamos correr um pouquinho. Tá aí. Características. Possui símbolos diferentes para representar a quantidade de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência da quantidade, a ausência de quantidade, que é o zero, né? Então, quando você fala em zero, nada. E zero é a mesma coisa. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar o quê? Todos os números. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. Na verdade é. Por quê? Se você quer, por exemplo, o número 1 você tem. Se você quiser representar 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, você pode utilizar somente esses símbolos que você conhece aí, né? Do 0 ao 9, tá certo? As quantidades são agrupadas de 10 em 10, né? E recebem as seguintes denominações: 10 unidades, uma dezena; 10 dezenas, uma centena; 10 centenas é igual a uma unidade milhar, e assim por diante. Ah, professor, eu estou com dúvida, eu não cheguei naquele quadro ainda, vou chegar já já, para você entender melhor. Tá aí, exemplos: 7 unidades, aí eu tenho o quê? Se eu pego o 6 aí, a posição, o valor posicional do 6 é 60, então são 6 dezenas. O valor posicional do 5, qual é? 500, né? Então eu tenho 5 centenas, que é 5 vezes 100, não é isso? Então isso aí é valor posicional. Olha aí, o 2043, eu tenho 3 unidades, eu tenho 40 unidades aí, que é o valor do 4, eu tenho 0, né, unidades, aí a ausência da centena eu não tenho, certo? E aí eu tenho 2, que representa o quê?
2.000 unidades, ou seja, 2 unidades de milhar. A gente não chegou no quadril ainda, vamos chegar daqui a pouquinho, certo? Bem, eu vou até passar o meu aqui, porque no meu a visão é melhor, é maior. Pronto, aqui tá beleza, que é o próximo que vem aí, ó. Tá aí, ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda. E a cada 3 ordens temos uma classe. Olha como eu deixei bacana para você, não foi? Se você observar, aí ficou muito legal. Deixa eu pegar só uma canetinha para ficar melhor para você observar direitinho. E, ó, preste atenção aí, não é? Se você tem aí, ó, classe das unidades simples. O mais interessante é que cada classe, gente, ela vai ter 3 ordens. Se você vai para a classe das unidades simples, ela tem 3 ordens. Ordens, unidade, dezena e centena. Se você vai para a classe de milhares, você tem 3 ordens, unidade, dezena e centena. Se você vai para a classe dos milhões, você tem 3 ordens, unidades. O que é que vai mudar? Somente a classe aí, né? Por exemplo, se eu tenho 222, eu tenho o quê? Eu tenho 3 elementos, 3 algarismos, formam um numeral, mas eles estão dentro da classe o quê? Das unidades simples, porque esses 3 números aí, eles estão dentro da